queria me apresentar novamente. Então, sou a Lidiane, sou fundadora aqui do Mundo Atípico Lu, sou mãe do Titi. Então, sou uma mãe atípica, o Thiago está dentro do espectro autista. E a nossa intenção aqui é sempre levar informação, conhecimento, acolhimento e ajudar mais famílias sobre desenvolvimento infantil e autismo. Então, eu queria que você se apresentasse para nós, falasse um pouquinho sobre você. Eu gosto sempre que o convidado se apresente. Falasse um pouquinho sobre você. Você já me contou que você é mãe atípica também. Então, nos conte um pouquinho sobre você, o que você faz, como você atua, que aí a gente vai conversando, tá bom? E no final a gente abre espaço para perguntas. Tá bom. Eu sou a Cauana Souza, sou nutricionista. Nutricionista formada desde o ano de 2018. E a minha caminhada no autismo, ela começou com o meu pequeno, né? E por incrível que pareça, a primeira característica que me deixou fora do eixo foi a seletividade alimentar. Foi a primeira coisa assim que eu falei, meu Deus, socorro! Por quê? Eu, como nutricionista, na época eu atuava na área hospitalar, eu não estava atuando na área infantil ainda. E eu sempre quis muita área hospitalar, sempre desde que eu me formei, sempre foi meu sonho. E eu falo que o Oliver, ele veio para me colocar num eixo que eu jamais imaginei na minha vida que eu entraria, né? Os planos de Deus, assim, é incrível. Assim. Nossa, eu falo que o Oliver é meu propósito, foi meu propósito de vida, é meu propósito de vida. E ele me ajudou a me encontrar num caminho que eu jamais, assim, eu estava perdida. A maternidade, ela chegou para mim já, assim, como um soco no estômago, sem esperar. Eu estava estudando para mestrado, queria área hospitalar de toda forma. E quando o Oliver estava ali com os seus 6 meses de idade, ali na fase da introdução alimentar, eu já estava atuando na área hospitalar. Isso foi que ano? Em 2020. Pandemia. Isso. Bem ali naquela virada de chave, aquele caos, e o menino não comia em casa. E eu estava num processo de mudança de cidade, então eu saí da capital do estado do Mato Grosso e vim para o interior do Mato Grosso, naquele boom. E o Oliver simplesmente não comia. Ele só mamava e comia pão branco sem a casquinha. E isso daí começou a tirar meu sono. Eu falava, gente, como assim essa criança não come? E eu tentava de todas as formas. Aí o Oliver começou a comer só arroz branco e polenta. Então eram 4 alimentos que ele comia. E eu falei assim, como assim, né? A mãe, quando ela nasce com uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu falo isso pra toda mãe que chega no consultório. Ela já nasce se culpando. Então, é a criança que não mama, a mãe se culpa. A criança que chora, a mãe se culpa. E é esse sentimento que acompanha a gente pro resto da nossa vida. E quando o Oliver não comia, eu me culpava 2 vezes. Poxa, o filho da nutricionista que não come, o que eu faço? E começou a minha busca pela seletividade alimentar. Eu não sabia o porquê que ele não comia. E eu tentei de tudo, tá? Eu peguei aquele ursinho e colocava na beirada da mesa assim, e mostrava pra ele que se ele não comesse, ele ia apanhar. Eu dei comida pro bicho, pro ursinho. Eu deixei horas sem comer, eu tirei o mamar. Eu fiz todo aquele protocolo que falam pra gente seguir, né? Sobre a seletividade alimentar, que é só deixar sem comer que a fome vem. Então, eu fiz tudo isso no desespero de mãe. Procurei outros profissionais e nenhum sabia me orientar na época. Saí de consultórios assim com vários receituários e você tem que fazer assim, com pratinho com frutinha, e você tem que fazer assado, e aquilo cada vez mais me frustrando, porque não é isso que faz a criança seletiva comer. E essa culpa aumentou muito mais. E foi onde eu falei, não, eu decidi, eu preciso estudar. E eu comecei a estudar. É um loop infinito, né? É uma caverna do dragão. Você entra, começa a estudar, você não sai mais. E esse ciclo, ele acontece ainda hoje. Então, tudo que é novidade, eu ainda estudo. No decorrer do caminho aí, depois dessas características do Oliver em relação à seletividade alimentar, nós acabamos percebendo muitas outras características, né? E como eu já estudava, é impossível você estudar seletividade alimentar e não ver transtorno do neurodesenvolvimento dentro desse tema. E eu comecei a ver muita característica nele. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Ele já estava com quantos aninhos? Você falou
6, né? Quando começou a questão da comida, aí ele já estava com quantos anos? Não, ele tava. Hoje ele tem 5 aninhos, ele vai fazer 6 agora em dezembro. Mas Sim. nessa época ele ia fazer 2. Assim, ele tava com 6 meses, mas foi assim, um ano, quase 2 anos, quase um ano e meio ali tentando, fazendo ele comer de todas as formas, aquela luta que mãe de criança que não come vive na pele e passa por um pediatra, passa por um outro nutricionista, ninguém consegue te ajudar. Então, esse processo demorou quase um ano para de fato eu falar, não, realmente eu preciso estudar, eu não estou conseguindo entender meu filho. Ele começou a perder muito peso e eu falei, opa, então é aqui mesmo. E eu comecei a ver muitas características. O Oliver não falava, aos 2 anos de idade, foi muito difícil de desfraldar. Ele tinha uns comportamentos que não eram normais. E Típicos, né? aí, e aí, depois disso, nós conseguimos fechar o diagnóstico. Não fechamos aqui na cidade onde a gente mora, porque aqui não tinha nenhum profissional na época que atendesse essa Que demanda cidade que você pequenininha. mora? Desculpa, eu esqueci. Campo Novo do Parecis. Então, agora já tem bastante profissionais aqui na área, mas na época que o Oliver fechou o diagnóstico, há 3 anos atrás, não tínhamos. É Então, eu tive perto que ir de pra fora. Alta Floresta? Não, é perto de Tangará da Serra, Tangará, tá. Sapezal, Eu é já, por eu já aqui. morei ali. Eu sou dessas bandas também. Que eu trabalhei, trabalhei, Quando eu vier visitar aqui, trabalhei em Cuiabá. Não, na olha, verdade, na infância moramos em Cuiabá, que eu sou natural de Rondônia, mas eu quase não morei em Rondônia. Fomos para Cuiabá, minha infância foi em Cuiabá, e depois eu tive a oportunidade. Cuiabá e Vargem Grande. Depois eu tive a oportunidade para voltar para Mato Grosso, transferida. E eu fiquei morando 2 anos, antes de casar, ter filho, 2 anos em Cuiabá. E aí eu trabalhava, eu cuidava de Mato Grosso inteiro. Então, eu viajava muito. Alta Floresta, Confresa. Eu fui de avião teco-teco lá para Confresa. Viajava muito, Rondonópolis, Sinop. nossa, Então, que legal. conheço essas bandas aí, Conhece? tá? E aí aqui não tinha na época os profissionais para fecharem, né? Que é mais baby, né? Até os 2 anos ali era bastante difícil. E fechamos o diagnóstico. E com isso, foi aquele mundo de descobertas, né? E agora o que eu faço? E eu comecei a me aprofundar muito mais, fiz pós em aba, faço pós em aba até, faço cursos, fiz formações em transtorno de neurodesenvolvimento, é claro, não deixei de me especializar na minha área, né? E aí logo eu comecei a fazer um curso de terapia alimentar, falei, eu vou tentar colocar em prática aqui com meu filho. Vai ser E minha foi aqui, cobaia. e é isso, e aí foi meu propósito, porque o Oliver começou a comer. Ai, que Em seis benção. meses, o Oliver de um arroz, num prato de arroz branco puro, sem nada, ele passou a comer arroz, linguiça, batata, mandioca, abóbora, feijão, caldinho de feijão preto. Ele começou a comer de tudo. As carnes, que era muito difícil de que ele conseguisse comer, ele passou a comer. Foi um processo que, assim, era uma terapia alimentar intensiva, porque tudo que eu estudava eu colocava em prática. Sim. E aí chegou um tempo que eu fazia parte de uma associação de autistas aqui na minha cidade, e uma mãe falou assim: olha, eu preciso de ajuda com meu filho. Você me ajuda? Aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Falei, olha, eu vou ajudar. Eu não atendi, eu tô começando agora nessa área, mas eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. E Uhum. foi aí que eu comecei a estudar cada vez mais e começar a atender famílias. E esse processo tem já quase 3 anos, né? Então, esse paciente que iniciou comigo hoje, ele já recebeu alta da terapia alimentar. É uma criança que come de tudo, graças a Deus. E no decorrer do caminho, várias crianças foram atendidas. Dei alta já para várias crianças de terapia alimentar. Enfim, né? São várias famílias que eu acompanho. Aqui na nossa região, não temos profissionais que atendam esse público. Então, em Sapezal a gente até tem uma nutricionista, mas ela está de licença maternidade, então ela acaba direcionando os atendimentos. Então, até mesmo em Tangará, eu recebo muito paciente de Tangará, de Sapezal, de Campos de Julho, eu atendo também, Brasnorte eu também atendo. Então, para você ver como que é escasso, né?
Sim, essa profissão, o nutricionista atuando nessa nessa área área. Aham. mesmo, né? Então é isso, a minha jornada até aqui foi por conta do meu pequenininho, o Oliver, vai fazer 6 anos, e hoje, graças a Deus, assim, o ritmo de terapia já deu aquela diminuída, que no começo a gente tem que correr atrás do tempo, Nossa, né? E nós que aquela sabemos, né? loucura. Eu mal respirava. Mal respirava, era cerca de 36 horas a 40 horas de terapia por semana. E hoje, assim, hoje a gente consegue respirar e eu consigo olhar para trás e falar assim, valeu a pena tudo que já passei por conta desse menino, porque hoje eu consigo que ele seja uma criança funcional, digamos assim. Ele fala, Fala, hoje ele já fala, mas foi ali também um intensivão para essa criança falar, mas hoje ele consegue falar, ele consegue andar muito bem, ele consegue verbalizar as questões emocionais dele muito bem, né? Hoje ele já saiu da aba e ele foi para TCC, porque a parte comportamental, né, que a gente trabalha muito na aba ali, a gente consegue trabalhar em outras terapias, né? Mas a parte da TCC ali, da terapia cognitivo-comportamental, ele está sendo acompanhado também hoje. que Então, benção, que benção. é um progresso muito grande, mas é muito trabalho, muito trabalho. Então, já fica um recado aqui para os pais que estão começando: não desistam, estudem, corram atrás, porque vale a pena. Por mais que seu filho não consiga falar, não consiga verbalizar de alguma forma, mas ele se comunica, né? Uhum. E ele aprende a se comunicar. Então, o pouco que ele evolui é muito vitorioso, é É gratificante. muito, e nós nunca, o problema, Cauã, que eu acho que quando a gente recebe o diagnóstico, é que fica naquela, tem que ser até os 5, até os 5, até os... É como se nós É, deixássemos de aprender. Gente, nos últimos nem 2 anos, eu fiz uma reviravolta na minha vida profissional que eu nunca pensei que eu ia saber programar, saber sobre IA, saber sobre tanta coisa sobre marketing, tráfego, designer, virar uma estrategista. Nunca que eu pensei, o seu universo, que é que a gente tem uma assessoria de marketing digital, né, que é a parte de marketing digital e vendas. Eu nunca pensei para esse caminho, eu nem sabia. Eu brinquei hoje com meu esposo, a gente estava vendo no YouTube, eu e o Titi, e aí eu falei assim, amor, você lembra quando eu acompanhava essa moça lá do Vietnã? E eu falava, gente, mas por que ela tá produzindo conteúdo assim, gravando tudo? Aí, meu esposo, olha, amor, ela ganha aí seus 30, 50 mil no YouTube. Aí eu falei, como assim? Uma pessoa ganha dinheiro gravando vídeo no YouTube? Ele mas porque eu era de um mundo corporativo que não sabia o que era rede social. Era tudo off, era tudo LinkedIn. Então, eu aprendi muita coisa nos últimos meses. Então, a neuropraticidade, ela está aí. Nossas crianças, elas sempre vão aprender. E elas estão em desenvolvimento. Só que nessa pilha que eu vejo, é até falta de compaixão conosco, nós pais. A gente fica doente às vezes porque a gente quer e nos acelera o nosso filho, não nos acelera. isso é verdade. Então assim, e aí eu vejo muitos pais em sofrimento, em depressão, casamento destruído. Então eu gosto de falar isso porque a maioria dos pessoal aqui da comunidade são pais sem receber o diagnóstico. Mas o que eu falo? Brinque com seu filho, estimule, desliga a TV, sai do sofá, vai estudar, aproveita. Isso eu falo. Porém, vai se cuidar, vai fazer terapia, tenta reservar minuto para você, pro seu marido, pro seu esposo. Senão, acaba tudo. Você acaba tendo vida, né? Acho que tem que pensar muito nisso também. Você tem uma vida, né? Exato. E o filho, ele cresce. Ele cresce, ele vai crescendo, mas e tem que sempre pensar nessa parte da autonomia e independência. Como você falou, está sendo funcional. A autonomia e independência, porque ele está recebendo estímulo para ter autonomia e independência. E a felicidade dele. A gente tem que buscar sempre. É o que toda mãe quer. Bom, deveria ser, né? Todas nós mães, nós gostaríamos de que é o quê? Nosso filho feliz. É. Independente, nosso filho feliz, entendeu? É o nosso filho feliz. Eu lembro Enfim. da médica que fechou o diagnóstico do Oliver. Ela falou assim, Cauã, o que você quer para a vida do Oliver?
quando ele crescer. Eu falei, ai, eu quero que todo mundo quer, eu quero que meu filho cresça, eu quero que meu filho case, tenha filhos, faça faculdade. Ela falou assim, você quer que ele seja um adulto funcional, né? Eu falei, sim, eu quero. Ela falou assim, só que para ele ser um adulto funcional, ele precisa ser uma criança funcional também. Sim. Então, a gente vai começar a trabalhar para que ele seja uma criança funcional. Que ele consiga ir ao banheiro sozinho, que ele consiga vestir uma roupa sozinho, sem ter crise. E o Oliver, ele tinha muita crise, assim. Eu chorava, eu saía de casa, com meu esposo, saía para trabalhar, eu saía na cola do meu esposo, ia para casa da minha avó, da minha mãe, porque eu não ficava com ele sozinha em casa. Então, foi um período muito difícil, essa parte do aceitar o diagnóstico, de receber o diagnóstico, né? Porque eu acho que o autismo, ele tá ali antes do diagnóstico. O diagnóstico, ele é um norte, né? Ele é uma virada de chave, assim, que você fala, não, realmente, mas a criança, ela é diferente antes do diagnóstico. Sim. Ela é atípica antes do diagnóstico, né? Sim. E esse processo, ele dói, mas assim, conforme você vai vendo seu filho evoluindo, vale muito a pena, né? Então, estudar, procurar saber informações coerentes, né? Não é se embasar, porque é 40 horas de terapia, eu vou fazer 40 horas de terapia. Muitas vezes as nossas condições financeiras não permitem, né? Então, acho que é muito nessa questão de olhar para a própria realidade também. Também. Né? E trazer isso para esse mundo atípico. Esse mundo atípico. E sabe o que é legal você contando? Que uma mãe falou hoje para mim, você é mãe, eu queria a sua ajuda. E o legal é que você é uma profissional que é mãe atípica. Então, quando a mãe... Isso que é louco, né? Quando a mãe vem conversar com você, você sabe exatamente o que ela está sentindo. Por quê? Vou te contar um caso. Quando orientei, ajudei muitas mães aqui no mundo atípico sobre seletividade, o que tinha que descobrir. Então, você tem que estudar sobre integração sensorial. Você sabe o que é isso? Você tem que fazer atividades. Você tá achando que é só comida no prato lá? Não, filha. Você tem que brincar com massinha, com água, com não sei o que lá. Você tem que, né? Integração sensorial. Você tem que também trabalhar a parte motora do seu menino. E aí, porque nós hoje sabemos, então é uma coisa óbvia. Agora, para quem está começando, não é óbvio. Você tem que fazer esses exames. Às vezes, seu menino não está comendo porque ele está com alguma alergia e ele não consegue te falar. Aí ele não quer comer porque isso está fazendo mal para ele. Então, aí hoje uma mãe falou, olha, é porque você é mãe atípica. Você é mãe atípica, você sabe o que eu estou passando. E quando uma mãe vem e conversa com você, ela sabe que você é mãe atípica. E o que aconteceu uma vez aqui, um caso? O profissional queria que a mãe fizesse tal coisa na cozinha. A mãe falou, profissional, você não está entendendo. O meu menino, ele come dentro do carro. Porque da hora que eu saio da terapia para outra, para a escola, é o horário que dá ali no trânsito. Então, você está querendo fazer uma coisa que não cabe na minha rotina. E aí você, com esse olhar de mãe e mãe atípica, sabe que muitas vezes tem criança que sai da terapia e já vai direto para a escola, porque mora numa capital, com trânsito, São Paulo, Rio de Janeiro, 2 horas. Umas outras capitais aí, 40 minutos, às vezes, de um trajeto ou outro. Né? Então, assim, tem essas coisas também, né? Então, esses nuances, assim, da maternidade atípica, compartilha, é muito enriquecedor para outra mãe, né? E aí você consegue ter esse olhar. Mas que bacana a sua história. Eu falo para toda mãe que senta na minha frente, assim, o primeiro eu falo, né? Isso daqui não é um espaço para você ser julgada. Então, se seu filho come só miojo, tá tudo bem, porque um dia meu filho quis comer só miojo, né? Isso. Seu filho come só arroz branco, tá tudo bem. Até aqui eu entendo que você fez o que você pôde. Só que agora eu vou pegar na sua mão e nós vamos seguir juntas. Eu vou te orientar e eu vou te ajudar. E porque eu já estive do outro lado da mesa. Eu já fui a mãe desesperada, sabe? Eu já fui a mãe que saí com aquele monte de papel da consulta e falou assim, gente, eu fazer esse monte de carinha de bichinho aqui, meu filho não vai comer, não vai resolver o meu problema. Não, então, não é muito nesse lugar de você entender o outro lado da mãe. E por isso que eu falo que o Oliver é meu propósito, porque se não fosse o Oliver, talvez eu não estaria nessa área. E se eu tivesse, eu não teria essa percepção que eu tenho hoje. Sim, essa empatia aí, o que você falou, esse olhar de esse ambiente que você não vai ser julgado. Porque sabe o que acontece, que eu percebo? Muitas mães demoram a procurar um profissional nutricionista especializado em seletividade alimentar porque ela é julgada.
Isso é Porque verdade. mas você tem que fazer tal. Por que que você não faz? Ah, você tem que fazer o arroz diferente assim. Não, mas eu não gosto de cozinhar, é fulano de tal que cozinha. Não, você precisa fazer dessa forma. Ah, então, por quê? Aí, se você não concordar, você me fala, mas o que eu percebo? A parte da seletividade alimentar vai muitas das vezes, por conta da nossa rotina alimentar. Então, os nossos hábitos alimentares também. Então, Sim. se a gente tem que mudar a nossa rotina, para quem vai ser mais desafiador? Não é para o nosso filho, é para nós. Então, quando eu compartilho no Mundo Atípico que eu mudei a minha rotina, então, às vezes, domingo à noite, eu estava preparando os tipos de bolo, que ele estava comendo mais amarelo, né? Então, tudo que era amarelo, eu fazia lá, o bolo, o cupcakezinho lá, ia inventar alguma massa de tipo chipa, sabe? Aqui é muito chipa. Uhum. Então, com cores mais que ele estava aceitando. Então, nós acabamos mudando muito a nossa rotina. E é claro, um novo hábito vai sair da zona do conforto também. Então, depende muito de nós pais, muito. Eu E falo para daí os pais que eu falo para os pais que a gente precisa abrir o leque. É muito comum também eu receber pais no consultório que não come frutas, não come verdura, e isso, querem que as crianças comam. Eu falo, pai, mãe, vamos abrir esse leque, vamos mostrar para a criança, porque é um exemplo muito claro. Se eu chegar aqui e oferecer para você um prato com, sei lá, barata espetada aqui, um espetinho de barata, e falar para você, come que é muito gostoso. Eu como, eu amo. Você vai comer? A resposta é não. Agora, se eu pegar você lá, digamos que lá nos seus 5 anos de idade, você mudou para a China e você acostumou a comer esse espetinho, vai ser hoje, talvez, pela idade que você tem hoje, talvez você coma. Por quê? Você sempre foi exposto àquele alimento ali. Então, a exposição, ela gera segurança para a criança comer. Então, esse é o primeiro ponto para fazer uma criança seletiva comer. Gerar a exposição do alimento. E esse alimento, ele não é só exposto assim, eu vou pegar e vou preparar ele aqui. Então, a gente tem a questão para uma criança comer, a gente tem a escalada do comer que a gente fala. Então, a gente precisa passar por 7 passos. Essa criança, ela precisa tolerar esse alimento, ela precisa interagir, ela precisa tocar, ela precisa lamber esse alimento, ela precisa provar para, de fato, comer. Então, ela precisa passar por tudo isso daqui. Como que ela começa a tolerar? Então, vamos pegar um exemplo muito prático. Uma manga. A manga, ela é muito cheirosa, né? Ela tem um cheiro que exala, assim, que você sente... se você abrir a porta de casa e tiver uma fruteira, ó, um cheiro. Aí você imagina uma criança que tem uma hipersensibilidade sensorial olfativa ali, tem um olfato mais aguçado, e abre a porta de casa e sente o cheiro da manga. Então, o que vai acontecer? Se é uma criança que ela tem uma seletividade alimentar e consegue consumir a manga, ok, aquilo ali não vai incomodar, né? Mas a exposição já começou aí, pelo cheiro. Então, o comer de fato em si, ele não é só abrir a boca e engolir. Igual muita gente fala, só abre a boca e come, mastiga e engole. Ele precisa de todos os nossos sentidos. O comer precisa que nossos sentidos estejam interligados. Então, a gente tem o fato, o paladar, o tato, a audição, a visão. Então, essa parte sensorial também está totalmente envolvida com a alimentação. E a exposição, ela começa quando a gente mostra para essa parte sensorial que o alimento está sendo exposto. Então, seja de forma visual, seja de forma tátil, seja de forma olfativa. Então, a gente precisa gerar a exposição para essa criança, para ela. É o primeiro passo. A gente precisa mostrar. Não tem como uma criança comer o que é desconhecido, né? Hoje eu vejo muita gente falando que não é errado, é uma forma de nutrir a criança. Só que até quando que isso vai continuar acontecendo? Então, por exemplo, a criança não come verdura nenhuma, então a família acaba liquidificando isso no feijão, num caldo, fazendo ali uma sopa, e a criança come só de forma liquidificada. Não é errado, ela está sendo nutrida.
Só que até quando que a gente vai continuar fazendo dessa forma? Então, se você colocou a abóbora pro feijão, é claro, isso tudo é um passo, né? É uma exposição gradual que a gente fala. Uhum. Então, você precisa apresentar essa abóbora que você está colocando no feijão de alguma forma para o seu filho. Então, seja deixar visivelmente ali para ele, para ver, seja você cortando essa abóbora na frente dele, seja você comprando essa abóbora e levando para casa, ou seja você descascando. Não necessariamente você colocando dentro do feijão que ele vai comer, mas é uma Sim. forma que você já começou a expor essa criança para esse Antes. alimento. Isso acaba que não é algo de outro mundo para a criança Uhum. comer futuramente, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente fala assim, para a gente conseguir que essa criança se familiarize com os alimentos. Eu Né? Essa falo muito do exposição gradual. mercado. Eu falo muito do mercado, falando, porque é Muito uma coisa boa. que é na nossa rotina. E a Sim. gente vai, né? Tá lá no dia verde. Então leva a criança e fala: olha, ajuda a mamãe a colocar no saquinho. E até já faz estimulação ali, né? Abrir, fechar, parar, pegar, verbos. Coloca pra mamãe o tomate no saquinho. Coloca a batata. Ah, o chuchu. A beterraba. Ali ele tá tendo contato com várias frutas. E às vezes não tá comendo, né? Mas tá colocando no saquinho. Igual a maçã, Tá o Thiago pegando, começou né? ano passado comer maçã sem ser descascada, ele só comia descascada. E aí ele começou gradualmente essa questão de comer maçã, assim, pegar na fruteira e comer. Mas o que foi? Levando no mercado. Então é uma coisa que já é na nossa rotina. Ó, a Elaine tá colocando aqui, a Maia não aceita fruta, verduras. Aqui comemos tudo. E a Maia não aceita fruta, verduras e doces. Então, assim, essa exposição que você foi falando é bem lembrada. Às vezes, não é colocando ali direto no prato, é o que vem antes, né? O antecessor é isso. Fazer atividades com o próprio alimento, eu fazia muito isso. Jogava algumas coisas fora, jogava, mas eu pegava já algumas coisas prontas, texturas, até os próprios temperos que eu utilizava na comida, eu pegava para fazer atividade com ele, para ele sentir no cheiro. Então, tudo que era brincadeira, pegava, cortava. Eu preferia o alimento vivo, então a fruta, a verdura, igual os mais comuns, né? Cenoura, batata, abóbora, ele vivo do que de plástico, para ele já acostumando e sentindo o cheiro, né? Sim, esse é um ponto muito importante. Na terapia alimentar em consultório, a gente sempre começa ali o menos agressivo possível, porque a gente é um profissional que está ali, né? Agora, você como mãe, sim, né? Você conhece o filho, você sabe exatamente qual que é o ponto dele, até onde que é a tolerância dele, né? Mas ali no consultório a gente inicia com um de plástico, depois a gente traz o alimento de segurança, que é o alimento que ele come, faz esticamento alimentar, faz as pontes alimentares, que é, por exemplo, pegar uma batata frita de uma marca específica, trazer para o consultório e preparar da forma que a mamãe falou que prepara em casa. Depois a gente traz uma outra batata e mistura ali junto. Então a gente vai fazendo esse processo junto com a família até a gente criar uma ponte alimentar, até que, por exemplo, a gente consiga fazer uma batata rústica na air fryer, tanto no consultório quanto em casa. Então, é o que a gente chama de esticamento alimentar, é uma ferramenta muito valiosa na terapia alimentar. E é algo assim que às vezes a gente faz em casa e acaba não percebendo, mas isso tem um nome. Então, por exemplo, a abóbora, digamos que a batata que ele come, que ele gosta, o purê de batata, mas e se eu deixar esse purê de batata mais consistente e colocar uma carne moída aqui pequenininha? Então ele comeu. E se eu deixar isso daqui numa textura mais tipo de bolinho, será que ele aceita? E se eu deixar isso aqui mais ainda duro para ficar num bolinho de verdade e aumentar a quantidade de carne? Isso daí você está fazendo um esticamento alimentar, né? E essas ferramentas que a gente traz muito para terapia alimentar para que o processo fique fácil em casa. Porque é muito difícil você ter essa percepção em casa sem ter rumo nenhum. Sim. Então, na terapia alimentar, a gente dá esse suporte para a criança conhecer esse alimento durante o processo terapêutico e dar esse suporte para a família também conseguir desenvolver essas ferramentas em casa, né? Hoje eu tenho um e-book
Ele é gratuito, então no meu link do meu Instagram aqui, você clica, você tem um e-book de brincadeiras sensoriais com os alimentos. Então, são Legal. 10 brincadeiras divertidas, assim, que você consegue fazer com a criança, é claro, de 2 até os 10 anos consegue desenvolver essas atividades de forma legal, com alimentos. E são alimentos, assim, que a gente tem dentro da geladeira, não precisa ser algo muito mirabolante para fazer acontecer, né? Então, é uma forma muito legal de você expor a criança a esses alimentos, né? Para a gente sair do quadro de assim, sair do quadro de seletividade alimentar sem terapia alimentar. Eu falo assim que é um processo muito difícil para os pais, às vezes não impossível, porque se você estudar você consegue, mas é um processo muito, muito difícil, não é impossível. Tem que ter esse conhecimento, né? Igual você falou, da precisa... o purê de batata com carne que virou um bolinho ali. Então, pensa naquele negócio, um purezinho que tem uma textura com a carninha, que vem uma proteína, que às vezes a criança não quer comer nenhuma proteína, aí coloca lá. Aí faz um bolinho, coloca na air fry, uma textura crocante. São várias sensações, são diferentes tipos, mas ali está tendo acesso a vários estímulos, texturas, né? E aí... Esse processo é uma evolução, né? É evolução, a minha mente aqui tá assim, sabe? Porque também, da mesma forma que a gente tem um purê de batata para ficar crocante, a gente tem, por exemplo, uma farofinha proteica, né? Que a gente vê que muitas vezes as crianças autistas, elas têm uma questão sensorial mais pro seco, né? Sim. Por questão sensorial mesmo, né? Sim, por questão até mesmo do barulho, do croque-croque, da textura na boca. Então, a criança não come muitas vezes a carne, só come arroz e farofa, batata palha. Sim. Então, vamos enriquecer essa farofa, vamos pegar um frango e colocar assar sem tempero, deixar ele torrar assim, não queimar, mas ele desidratar bem, manter as proteínas e sair somente a hidratação, a água, claro. E aí você triturar esse peito de frango ali desfiadinho, pequenininho, no liquidificador para não fundir o motor. Depois de assado, né? Depois de assado. Isso, depois de assado, porque ele tá bem, bem torradinho, bem sequinho, crocante, torra no liquidificador e vai virar aquele pó. E aí você tem a opção de deixar sem temperar, então coloca assar sem temperar. E você enriquecer mingais, então mingau de aveia, polentinha, você pode usar em preparações doces e preparações salgadas. E você também pode colocar isso numa farofa. E ter uma farofa com proteína. Então, a mesma coisa para o arroz. Então, por que não a gente começar a fazer essa mudança do arroz? Começar colorindo o arroz com corante laranjado, depois colocar um pedacinho de cenoura, depois colocar um açafrão naquele arroz. Isso é um processo que demora semanas, muitas vezes. Mas é um processo que dá certo. Sabe o que eu fiz? Eu colocava... o tichi ficou muito no amarelo, sabe? Tudo amarelo. Então, por isso que eu falei, a chipa, o ovo, graças a Deus que eu comi um ovo, que o ovo tem muitos nutrientes, né? Mas ele comia o ovo. Aí, lá no ovo, eu colocava verdura. Aí, qual que eu comecei? A cenoura. Aí, o que ajuda muito a gente? Eu acho que eu tenho ainda o destaque aqui. Alguns produtos, utensílios, que podem ajudar a gente na cozinha. Então, um ralador diferente, alguma coisa que pode ajudar a gente a desfiar, cortar. Diferente. Então, começar pelo pequenininho, depois aumenta o ralador. Então, colocar ali, o que eu fazia? Fazia o omelete, ralava a cenoura e colocava ali junto com aquele ovo, porque ele já comia o omelete. Foi. Você falou da farofa? O Thiago começou a amar farofa de banana da terra. Olha que delícia. Então, nossa, e assim, você pode enriquecer essa banana da terra, e vai né? colocando as coisas. E assim, daí eu pegava sempre o que ele já tava gostando. É amarelo. O que dá pra fazer com esse negócio aqui? Farofa. Mãe de autista tem uma criatividade, né? Não, tem que ter. Eu falo, a mãe tem que ter muita criatividade ali na cozinha, buscar meios igual essa que você falou da farofa. Eu tinha visto uma farinha, uma moça me compartilhando, mandou para mim. A farinha que vira uma farinha, um farelo assim de frango, né? Eu achei genial, achei muito massa quando eu vi. Eu já fiz isso pro Oliver, ela.
Eu quero, inclusive, gravar uma receitinha para postar, porque eu peco muito nisso, né? Porque a rotina de trabalhar fora, no consultório, e aí ainda tem uma criança típica, às vezes acaba que eu me perco no personagem e eu acabo, o que eu tenho que fazer agora? É muita coisa. Mas eu quero soltar algumas receitas nesse sentido para ajudar os pais, né? Porque muitas vezes os pais chegam e falam assim, Cauana, o que eu faço? E aí a gente senta e fala aquele monte de informações e sai da consulta assim, meu Deus, fala assim, você tem alguma dúvida? Não, eu tô com dúvida aqui do que eu vou fazer primeiro, porque é muita coisa para fazer. Então aí eu venho com todo esse suporte de ajudar mesmo para pôr em prática em casa. Mas a seletividade alimentar, a gente dribla ela de uma forma assim, a gente consegue driblar e a gente consegue se sobressair dela, né? Agora, a coisa muda um pouco quando a gente fala de transtornos mais, né? Isso que eu pedi para você falar um pouquinho para gente, porque dúvidas aqui que chega. É sobre a seletividade alimentar e o transtorno alimentar. Existe diferença? Meu filho ele tem transtorno ou ele é seletivo? Qual que é essa diferença? Como que o pai sabe? Vira seletivo e depois é um transtorno? A seletividade alimentar em si, ela não é um transtorno, ela não tem um critério de avaliação do DSM-5, né? Que é o nosso manual de diagnósticos, né? E aí, dentro dos transtornos alimentares, nós temos vários transtornos alimentares. Então, nós temos aí muitos transtornos alimentares envolvidos não só com autismo, mas transtorno do neurodesenvolvimento. Então, não é exclusivo só do autismo. A seletividade alimentar em si, ela tem os níveis, né? Digamos assim, a gente tem uma mais levezinha ali, que é onde a criança ela consegue ainda comer, ela não exclui completamente todos os grupos alimentares, ela tira algumas texturas ou algumas cores, enfim, ela seleciona ali, dentro do padrão dela, algumas coisas e come aquilo ali, mas é de uma forma que ela coma até uns 30 tipos de alimento, 40 tipos de alimento. Tem alguns estudos que falam que de 40 a 60 alimentos ali, e ela excluindo grupos alimentares, ela é considerada uma seletiva alimentar nível mais leve. O nível moderado, ele é de 30 a 20 alimentos. Ela excluiu grupos alimentares, né? Por cor, texturas, por características organolépticas, né? E até 20 alimentos ali. Passou disso, a criança baixou de 10 a 20 alimentos disso, ou menos que isso, a gente tem uma seletividade alimentar mais severa. E quando a gente não trata essa seletividade alimentar, não tem uma intervenção, não tem um apoio, no caso, um apoio familiar em casa, não tem nenhuma intervenção, assim, nem que seja para misturar alguma coisa ali, para que a criança não permanecer naquele nível de seletividade, a gente tem uma evolução para o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Tá, mas é todo caso que acontece isso? Não. Tá, o TARI hoje ele é um transtorno que tenha todas as características ali no DSM-5, então ele é um transtorno alimentar. Então, ele tem algumas características um pouco diferentes da seletividade alimentar. A seletividade alimentar, ela tem ela causa um prejuízo nutricional, né? E tudo mais, porém, não é tanto quanto a gente tem com o TARI. Porque o TARI, a criança ela tem um medo de se alimentar, é uma fobia de se alimentar, ela não come de jeito nenhum. É um medo de engasgar, é um medo de morrer, é um medo de não gostar, ela realmente não consegue se alimentar, e aí a gente precisa de uma intervenção muito maior quando a gente fala do TARI, né? Só que o TARI também, muitas vezes, ele tem ali essa questão do prejuízo, além do prejuízo nutricional, ela tem o prejuízo social, né? E o prejuízo emocional.
Porque o buraco é mais embaixo, entra uma questão emocional muito grande para essa criança, né? Então, a seletividade alimentar, ele não tem o medo de se alimentar, ele não tem esse prejuízo emocional e social. Já no TARI, que é o transtorno alimentar restritivo e evitativo, ele tem ali todas as características da seletividade alimentar e ainda mais as questões emocionais, né? E ela gera também um déficit nutricional muito grande, porque a criança ela ainda come menos. E normalmente, quando a gente fala do TARI, é muito restrito essa seletividade alimentar. É uma batata frita de tal marca, de tal pacote, é um salgadinho, tem que ser aquele, pronto, acabou. O arroz é aquela quantidade exata de água, de sal, e é aquilo ali que ele come, se mudar um pouquinho, já muda. É claro, né? A gente tem casos de seletividade alimentar severa que tem sim essas características, mas aí a gente tem que ser muito minucioso na avaliação. Sim. Até onde que é seletividade alimentar e até onde é que já começa o TARI, né? Mas a gente não tem só o TARI também dentro dos transtornos alimentares que estão correlacionados ao autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? A gente também tem a questão de a questão de transtornos alimentares que a gente já vê na nossa rotina. Mas a gente tem o transtorno de pica, que é quando a criança come coisas que não são de comer. Então, come tecido, come tijolo, come terra, come papel, come plástico. Quando a gente... Muitas crianças, não sei se você já percebeu, meu filho, ele era uma dessas crianças. Ele mordia a camiseta para se autorregular. Sim. Então, ele chupava ali, ele começou chupando a golinha da camiseta e esse processo foi aumentando a ponto dele comer a camiseta. Então, é muito comum de acontecer, é muito comum de você ver. Então, não é tanto quanto a seletividade alimentar, mas é o transtorno de pica. Ele também está no DSM-5, ele tem essas características também, o DSM-5 ele traz. E ele pode acontecer por questões de autorregulação. A criança está tentando se autorregular e acaba chupando ali a camiseta, ou comendo papel, ou comendo plástico, enfim, é o fato de colocar a boca. Também acontece por prejuízo nutricional. Então, será que a ferritina desse paciente não está baixa? Será que não é falta de ferro? Porque o ferro, a falta de ferro, ele tem essa característica, né, nessa criança. Então, a gente precisa investigar se é só a questão comportamental envolvida ali, se é a autorregulação, se é a questão sensorial, ou se é um déficit nutricional, que são nível de vitaminas e minerais. Será que não está faltando uma vitamina C para suplementar aí, para aumentar essa absorção de ferro? Como que está essa alimentação? Vamos iniciar uma suplementação? Muitas vezes, só de iniciar a suplementação alimentar, a gente tem uma baixa muito grande desses comportamentos, sabe? Outra questão também que a gente tem, que é bem comum no autismo, é os quadros de compulsão alimentar. E é algo que eu pego bastante em consultório. Cauane, tem compulsão alimentar. E é algo muito comum. Porém, a gente precisa avaliar como que é essa compulsão alimentar, né? Porque ela está associada à ansiedade. O que está acontecendo na rotina dessa criança? O que a gente pode fazer para melhorar? É uma questão de regulação sensorial, né? Autorregulação? Ou é até mesmo algum medicamento que essa criança está fazendo uso? Então, hoje a risperidona, por exemplo, é um medicamento que ele tem como efeito colateral esse aumento de apetite. Né? E aí, se a gente... engordando depois que começa. Isso. E aí, você pensa comigo, se é uma criança que é seletiva alimentar, que tem ali como principal fonte de alimento ali, o grupo de carboidratos simples, arroz, batata, macarrão, polenta, tudo que é branco, pão, leite, qual que é a chance? Qual que é a chance dessa criança fazer o uso desse medicamento e não ganhar peso? Porque ela vai ter mais apetite e ela vai comer só esse grupo de alimentos.
Então, é onde a gente entra com a intervenção nutricional. Por quê? É uma criança que pode ter uma pré-diabetes ou até diabetes, um colesterol alto. Então, a gente tem que cuidar dessa parte nutricional também, né? Sim. Então, a gente tem que identificar o que está causando essa compulsão alimentar. Ah, Câmara, ele não está fazendo uso desse medicamento. Tá, mas não é só esse medicamento. A gente tem outras interações medicamentosas também. E a gente pode olhar, observar a rotina dessa criança. O que está deixando ela ansiosa? Foi sempre assim? O que desencadeou? Qual que é o antecedente? Então, vamos olhar com calma a rotina, né? Para a gente ter uma intervenção. E não adianta a gente só tratar a causa, a compulsão alimentar sem olhar para o problema em si, né? Então, a gente olhar como um todo, a criança como um todo. Então, não adianta só tratar a compulsão alimentar, porque ele é seletivo alimentar, só come batata frita, sendo que eu não estou olhando para a seletividade alimentar. A gente precisa olhar para a seletividade alimentar também. Outros transtornos que é muito raro a gente ver, mas nós vemos também, a gente vê mais num público autista nível 1 de suporte, mais na fase da adolescência, num grupo feminino ali, mais em mulheres e meninas, transtornos alimentares como a bulimia e a anorexia. Por quê? A gente tem como característica do autismo feminino essa questão da aceitação, do padrão, né? A camuflagem ali. E nessa fase da adolescência, as adolescentes que têm o autismo, elas precisam entrar nessa sociedade, elas sentem muito, né? Por isso que é tão difícil o diagnóstico feminino, né? Por conta disso daí. E aí, se é um grupo onde são todas magras e o biotipo dessa adolescente é um biotipo diferente, ela pode sim acabar desenvolvendo transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia, por conta desse enquadramento. Só que o que acontece aqui? Não é comum, porque como os outros transtornos que eu trouxe anteriormente, esses daqui eles são muito preocupados com a imagem corporal e peso. Então, é mais aquela questão de distorção de imagem, de ter que me enquadrar. Então, não é muito comum no autismo nós vermos. Os outros não têm isso como principal fator, não tem o peso. Eles têm mais a autorregulação, mais a questão sensorial envolvida, questões emocionais, né? Mas todos esses a gente precisa olhar de uma forma que a gente consiga identificar o problema, né? Tá ali, o problema tá ali. A gente precisa identificar qual que é a fonte do problema e tratar a fonte desse problema. Mas, respondendo a sua pergunta do começo, tem a diferença, né? Da seletividade alimentar para transtornos alimentares, né? E aí a gente também tem as dificuldades alimentares, que as dificuldades alimentares é olhar como um todo, é uma criança que tem alguma dificuldade alimentar, é uma forma mais abrangente de dizer assim, né? Seja uma dificuldade alimentar por conta da rotina, do comportamento, da mastigação, é uma dificuldade alimentar. E aí a seletividade alimentar a gente tem que é por conta dessa seleção de alimentos ali, de um grupo específico que essa criança vai passar a ingerir. Então, essas são as diferenças aí mais comuns aí que a gente consegue perceber. São vários. São vários. É um estudo que tem que fazer profundo. Por isso que tem acompanhamento, senão as mães já ficam doidas. Assim, isso. É muita informação. Mas tem um caminho. A questão da seletividade alimentar tem muita coisa por trás, né? Por trás. O que você pode falar, Cauana, pra gente, assim, o que a mãe, igual eu falei, né? Olha, você vai ter que estudar sobre a questão sensorial, né? Assim, falando, simplificando, assim, de uma forma que os pais podem entender. O que tem por trás da seletividade alimentar que nós pais, às vezes, não sabemos? Um exemplo, né? A questão da sensorial. O que mais tem por trás que os pais, às vezes, não sabem,
sobre a seletividade alimentar de crianças dentro do espectro autista, que eu digo. Esse é um assunto que eu amo falar, então se deixar, eu vou falar aqui até. A seletividade alimentar, ela pode acontecer por 3 motivos, assim, digamos que principais. A gente tem as causas sensoriais envolvidas, que é essas que a gente já conversou, né? Que são o nosso sensorial em si, né? Só que a gente não tem só 5 sensorial, né? A gente aprendeu na escola. A gente tem 8. Então, eu não vou me lembrar aqui certinho, mas a gente tem sistema interoceptivo, sistema proprioceptivo, sistema límbico. Então, assim, tudo isso está envolvido. Então, quando a gente fala assim, a questão sensorial envolvida, a gente tem até a questão do sentir fome. Então, se essa criança sente fome, né? Será que não tem ali o sistema interoceptivo, que é o interno, a criança sentir fome, se sentir saciado, o sentimento dela que faz ela comer, né? A gente, como ser humano, quando eu tô triste, por exemplo, eu sinto vontade de comer chocolate. Isso não é fome, é o que a gente chama de fome emocional, mas é o meu sistema interoceptivo, a minha parte sensorial funcionando ali. Então, eu preciso comer aquilo ali. Então, a gente tem essa questão sensorial. Então, como eu disse anteriormente, se é uma criança que tem um sensorial, né, uma questão olfativa muito forte, ou uma questão do paladar muito aguçado, a chance dessa criança ter uma seletividade alimentar para alimentos mais neutros ou sem cheiro é muito grande, ou até mesmo que sejam muito apimentados. Já atendi criança que ela gostava de sentir o gosto da pimenta. Então, tudo tinha que colocar pimenta para ela. E ardia. Ela falava que ardia e que ela gostava daquilo. Se ela pudesse, ela bebia água com pimenta. Gente, porque ela gostava da sensação, né? Então, a gente tem essa questão sensorial envolvida. Outro ponto é a questão comportamental. E aí, a gente entra muito nessa questão comportamental. A gente tem 2 vias, né, do comportamento. Aquele comportamento que é ação-reação, que é aquilo de o antecedente, né, e a minha atitude diante daquilo ali, e o comportamento copiado, o que eu vou copiar dos meus pais. Então, a criança muitas vezes fala assim, esse comportamento, como que é o comportamento dos pais? Como que é o comportamento com a alimentação? Os pais comem isso? Os pais têm hábitos, né, de sentar à mesa para comer? Como que você vai querer que essa criança ela tenha um comportamento que ela ainda não adquiriu? Que ela não sabe como que faz para ter esse comportamento, né? E aí é uma criança que não consegue sentar numa mesa para comer. Uma criança que não consegue olhar no olho para comer. Isso é questão comportamental. E aí a gente entra com a aba para a criança conseguir sentar. É treino, minha vez, sua vez, segura aqui, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, toda essa questão envolvida, motricidade, né? A psicomotricidade envolvida. E aí a gente tem também a questão do sensorial envolvida aí novamente, né? Não tem como separar, assim, é isso, é sempre interligado. Então, por exemplo, até o fato da criança conseguir levar o garfo, a distância do garfo para a boca é uma questão sensorial, porque você tem a percepção de qual que é a distância, mas também que a gente tem coordenação motora grossa, tem uma coordenação motora fina, abrir a boca, colocar na boquinha. Isso são comportamentos que são aprendidos. Então, a gente tem a seletividade por questões comportamentais também. Se é uma criança que não consegue sentar, olhar no pratinho, parar, prestar atenção em você... Eu tenho vídeos assim, que o Titi não conseguia sentar para comer. A gente correndo atrás, ele pequenininho. Menina do céu, a gente correndo atrás dele. Filho, vamos sentar para comer. Tava indo em processo de investigação, né? Filho, pelo amor de Deus, precisa sentar. A gente tem um vídeo gravado. A gente correndo. Mas é um comportamento. Sentar. Exatamente. E aí a aba entra. Hoje eu tenho alguns cursos. A minha terapia alimentar
A base é a aba, Sim, por sim. conta que eu tenho, né, o filho autista, né? E, é claro, eu tenho outros cursos em outras áreas, né? De desenvolvimento, mas hoje a base principal ali é a aba. Sim. Então, se a criança chega no consultório, a criança não está conseguindo sentar na mesinha para fazer a atividade, o primeiro passo que eu vou trabalhar com essa criança é fazer com que ela fique sentada. É tempo de espera, é troca de turno. Então, é ela entender que é minha vez, sua vez. Porque antes dela comer, prestar atenção no pratinho, ela precisa ter esse treinamento. Ela precisa ter esse treino, né? Ela precisa aprender esse comportamento. E aí, por último, não menos importante, a gente tem as questões fisiológicas também, que estão interligadas à parte da seletividade alimentar. No começo ali você trouxe um ponto muito importante, às vezes é uma alergia alimentar. Eu atendi um paciente que a criança não comia nada. E ela chegou para mim, era uma criança autista, nível 3 de suporte. Era uma criança que não falava, isso já tem alguns anos já, eu acompanho essa criança já tem um bom tempo. Era uma criança que não falava, tinha uma comunicação, mas não era verbal. E a mãe levou para mim porque o tio da criança viu na internet que a vitamina D era importante para o desenvolvimento do autismo, né? Para a criança desenvolver. E aí ela falou assim, olha, eu vim para você pedir um exame de vitamina D. E aí eu comecei a conversar com essa mãe. Eu fui conversando com ela, eu fui me dando desespero. Eu falei, gente, a vitamina D aqui é a ponta do iceberg. É a menos importante. A vitamina D aqui é o de menos aqui, mas vamos conversar. E aí a gente começou a desmiuçar. E aí, no decorrer dessa consulta, ela começou a falar que a criança não dormia, que a criança tinha um abdômen globoso, duro, que a criança tinha muitos gases, que a criança mamava 4, 5 vezes à noite, que a criança vivia só de mamadeira, que toda vez que ele mamava, ele tinha uma irritação muito grande após a mamada. E aí eu falei assim, ele come? Não, ele só mama e come bolacha, rosquinha Mabel. Falei, gente, então peraí, vamos aqui. E aí a gente entrou com um protocolo de retirada de glúten e caseína. Ah, Kaona, mas precisa retirar o glúten e caseína de toda criança? Era um caso específico. Ah, mas ele tinha alergia ao glúten e à caseína? Não. Hoje ele come glúten e caseína normal, a gente reintroduziu. Só que o problema é que essa criança estava com abdômen, com o intestino irritado, o intestino inflamado de uma forma muito grande. E aí, o glúten e a caseína são proteínas que são de difícil degradação. Então, eles ficavam parados ali no intestino sem ir nem vir. E aquilo fermentava. Aquele alimento, vamos dizer de uma maneira assim, bem chula, apodrecia dentro da barriga da criança. E essa criança, por ela não ser verbal, ela ter uma comunicação, mas não ser efetiva, não conseguia expressar, ele não conseguia falar. E então ele ficava muito irritado. E toda vez que ele ficava irritado, ele queria mais mamadeira. Por quê? A sensação do leite na barriga, de imediato, é a sensação de conforto. É o que a gente tem quando a gente vai amamentar uma criança. É aquela questão, assim, confortável mesmo para a criança. Então, quando ele mamava, ele tinha esse conforto momentâneo. E ele ficava só na mamadeira porque aquilo causava aquele conforto. Só que o problema era depois. Quando aquela proteína ficava ali na barriguinha dele, começava a fermentar, tinha gases, tinha muita dor, ele chorava, você batia na barriga dele, assim, a camisetinha dele, assim, ficava até altinha, assim, na barriga, era, assim, bem estranho de ver. E aí a gente tirou a caseína e o glúten da alimentação dele, e em cerca de 2 semanas a gente fez a troca do leite, que também é um processo muito difícil para uma criança que é seletiva e gosta de um tipo específico. E gosta de leite, né? Foi um processo bem demorado, foram fórmulas, a mãe testando fórmulas, assim, foi uma mãe maravilhosa, ela testava fórmula, não deu certo, leite de coco não deu certo, eu fiz não deu certo, eu comprei não deu certo, leite de arroz, leite de amêndoas, tudo ela tentou. E aí, por último, a gente foi para uma fórmula específica que é R$ 280 a lata. E aí ela foi para o plano de saúde, enfim. Mas foi por um curto período que isso aconteceu. Quando essa criança, esse intestino dela começou a desinflamar, que essa caseína
começou a sair do organismo dele, esse glúten, que a gente entrou com o probiótico, o pré-biótico e o ômega 3, a modulação intestinal para o intestino da criança, a criança começou a reagir melhor nas terapias. O menino dormia a noite inteira, o menino não chorava, o menino não resmungava, o menino começou a querer falar de uma maneira que ele não falava. Então, assim, para você ver, para você ter noção até onde o intestino é capaz de mudar essa criança, né? Então, quando a gente fala da seletividade alimentar, a gente precisa olhar não só a questão sensorial e comportamental, mas a questão fisiológica. E se é uma criança que não consegue mastigar, será que essa criança tem o tônus, consegue ter o tônus muscular, ficar com a cabecinha paradinha? Será que não é uma criança que, né, tende a ficar pro lado? Será que é uma criança que tem a musculatura do rostinho ali bonitinha? Será que é uma criança que tem uma dentição correta? Como que é a deglutição? Será que a língua dele faz o processo de para frente e para trás? Ela faz acompanhamento com fono? O que o fono fala? Como que é? Então, a gente tem muitas questões fisiológicas também. Então, a gente precisa olhar para a criança e analisar se essa parte fisiológica também não está interferindo na seletividade alimentar. Porque pode sim, eu já atendi crianças que com questões fisiológicas envolvidas e questões sensoriais. A gente pode ter uma seletividade alimentar mista aí, né? De base mista que a gente fala. Então, a gente precisa olhar de uma forma muito minuciosa, né? É uma avaliação alimentar completa, digamos assim. A gente e tem um processo. Sim, tem o processo, tem um tempo, é uma investigação. É uma investigação. Tem uma neuropediatra que eu gosto muito, a doutora Adriele, ela fala no processo. Nossa, eu amo. Gosto dela. É um processo de investigação. Então, é uma neuropediatra que passa suplementação, pede exames. Vamos ver como é que tá essas vitaminas. É o básico que o neuropediatra deveria fazer, mas não pede, não pede, só olha ali, vê se são 40 minutos e não pede nenhum exame para ver como é que tá essas vitaminas, não é só comportamento. E aí ela fala, o que é mais fácil o profissional pegar não, toma aqui esse respiridona, não vamos investigar nada. É culpa do autismo, a criança tá com questões biológicas, eu sei porque eu tenho intestino impermeável, então assim, é porque dependendo, eu não comia feijão porque não sabia. Antigamente eu não podia comer feijão porque eu sentia desconforto, minha barriga ficava de grávida. Era o feijão, era por conta dos gases. O Titi tem a mesma coisa. E aí, eu não sabia também, né? Então, não é só comportamento, não é só questão sensorial, é uma investigação que precisa ser feita muito detalhada e tem todo um tempo, né? E aí, quando encontra essas mães que não, vão fazer, eu compro a ideia, maravilhoso, né? Sim. A minha avaliação, ela demora em média, eu tenho 3 momentos com a família, né? A primeira consulta, que é ali onde eu sento com a família, converso, entendo qual é a rotina daquela família, mas é uma consulta de quase 2 horas, 2 horas de relógio. Depois eu tenho um momento só com a criança, onde eu faço a aplicação do teste, eu verifico o que essa criança reage a quê, quais texturas, porque às vezes o pai chega e fala assim, mas ele não gosta, ele só gosta de coisa pegajosa, ele não gosta de coisa pegajosa, só coisa seca. Sim. E aí a gente leva isso para o teste, para o momento de avaliação, que é esse teste que eu aplico, e aí a criança ela não tem problema com a textura em si, porque a slime, por exemplo, ela pega. Então, é alguma coisa voltada para a questão alimentar. Então, a gente já tem um ponto de focar mais. É a questão alimentar, porque a questão sensorial dela é ok, né? Então, a gente vai para um outro caminho aqui. E essa avaliação, ela dura em média de 2 a 3 horas, dependendo. E depois eu tenho um terceiro encontro. Só que nesse processo, eu crio uma pastinha para a criança no meu computador. E a mãe tem que enviar foto para mim durante uma semana da foto do cocô da criança. Uma semana enviando foto da alimentação da criança. Uma semana ela colocando foto do antes do que a criança
a hora que serviu o prato e do depois, a hora que a criança terminou de comer. Então, é um processo que demora e a gente precisa muito dessa dedicação da família também para que o resultado seja efetivo. E assim, eu vou te falar, os pais que chegam até mim são poucos. Acho que eu já tive uma família que realmente desistiu do processo porque era uma criança que tinha outras questões muito, mas muito além. E os pais precisaram abrir mão, colocar na balança o que era viável para eles naquele momento. É claro, não são todas as famílias que vêm para terapia alimentar, porque durante o processo também de avaliação tem muito essa questão financeira, porque hoje o plano de saúde não cobre terapia alimentar, eles não vê que eles não entendem que o nutricionista ele pode ter esse caminho, né? Para eles é só a questão de consulta nutricional e ponto, acabou. Eles não vê que pode ter essa terapia alimentar, eles nem reconhecem. Então. Mas logo eu acredito que eles incluem, sabe? Eu acredito que sim, porque esse ano foi aprovado a lei, né? Então, sobre a questão de terapia nutricional para o autista sendo obrigatório, e a terapia alimentar, de certa forma, ela entra aí dentro, né? Porque a gente não tem profissional capacitado hoje no Brasil. Hoje são poucos profissionais mesmo que a gente tem, assim, de, sei lá, 15 mil nutricionistas, nem 1000 é terapeuta alimentar. Nem 1000 vai para essa área de atuação, né? Então, é pouquíssimo, é muito pouco mesmo. Então, é muito nesse lugar. Então, a gente tem um nível de desistência bem baixo, assim, os pais que começam o tratamento, eles continuam até o final. São crianças que têm alta terapêutica. Essa semana eu tô até assim, com o coração assim, porque eu me apego muito às crianças, né? Sim. E eu já tô me preparando a família também para a criança parar de vir para o consultório, porque é uma criança que já evoluiu bastante, graças a Deus. E é isso. A terapia alimentar, ela chega um momento da alta terapêutica, né? A gente tem uma meta que a gente começa ali, a família quer que a criança coma arroz, feijão e carne. No decorrer do caminho, eles decidem que ela quer fruta, então vamos trabalhar com a fruta também. E aí chega a ponto da criança estar comendo de tudo e a família fala, Cauana, olha, tá legal, eu consigo me manter aqui. Se piorar, eu retorno para terapia alimentar. Beleza, a alta com orientação, com toda a supervisão que ainda a família continua tendo. E é isso, a terapia alimentar é o que realmente, de fato, transforma a vida de uma criança seletiva alimentar. A seletividade alimentar, ela não é frescura, ela não passa sozinha. Isso você esquece. Precisa de muito estímulo sensorial, estímulo comportamental. Então, é um estímulo o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter muito esse olhar, né, mesmo para essas crianças e para a seletividade alimentar, para a nutrição em si, pra né? Nutrição, né? Para a nutrição em si, porque não é só, não come, tá tudo bem, não é porque é do autismo, né? Eu já ouvi muito isso, é seletivo porque autista é assim, porque com autismo é assim mesmo, e não é nesse lugar. E tem que olhar para a nutrição, né? E pensar em maneiras que a gente consiga nutrir nosso filho. E vai tentando, não dá certo, tenta outra forma, tenta de novo, mas precisa de ajuda, buscar ajuda e tentar, né? Sim. Bom, caminhando para os finais, e também falo, se alguma coisa a gente não conversou, você aproveita esse momento para a gente falar. Eu faço 3 perguntas para todos os nossos convidados. A Elaine está colocando, amando ouvir tantas soluções maravilhosas. Ai, que perfeito. Bom! Elaine, a minha amiga e tem a Maia. E deixa eu te falar, Elaine, se tiver pergunta, já deixa aqui. Eu sempre faço 3 perguntas para os nossos convidados, né? Então, o mundo atípico, ele é um hub, né? Ele é um mundo atípico, então aqui a gente passa informação, conhecimento, acolhe, ajuda. E esse é o nosso mundo, é um mundo diverso, né? O mundo atípico Luz. A pergunta que eu faço para os convidados é como seria o seu mundo?
como seria, o que teria no seu mundo, ou como seria, ou se seria o seu mundo ideal. Aí tem pessoas que falam, não, mas não existe um mundo ideal. Então, por isso que eu deixo para você. Como seria o seu mundo, se seria um mundo ideal ou não. O que teria no seu mundo? O mundo que você poderia dizer que é seu, o meu mundo. Meu mundo teria isso. Seja um mundo, ele é fictício, então seja um mundo que você gostaria de ter agora, ou um mundo que você gostaria de deixar para você e para sua família. Nossa, que pergunta difícil. Nunca tinha parado para pensar. Sai umas respostas boas. Eu vou compilar todas ainda essas respostas. Sai umas respostas boas aqui. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Mas eu acho que o meu mundo ideal, assim, seria aquele mundo onde eu possa dormir tranquila, com o futuro do meu filho. Eu, como mãe atípica, eu tenho muito medo do futuro dele, porque eu não sou eterna, o pai dele não é eterno, né? Nós seres humanos não somos eternos, né? Mas eu entendo que meu prazo de validade aqui nessa terra, se Deus quiser e se tudo seguir o ciclo normal, vai ser menos do que o do Oliver, né? Assim, eu e o pai dele, o Oliver vai ficar. E nesse período que o Oliver ficasse aqui sem a gente, eu gostaria muito, 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 muito que ele não tivesse uma vida tão difícil quanto ele tem hoje. Então, assim, que fosse mais leve para ele, que as questões que ele tem hoje, sinceramente, não existisse, porque é um sofrimento muito grande para ele. Eu acho que sua internet caiu. Peraí. Pronto, voltou. Eu tirei aqui para carregar, que tá acabando a bateria do celular. Ah, tá. Mas deu certo. Parou. É um sentimento que, deixa eu falar, essa semana eu encontrei uma psiquiatra, depois eu vou compartilhar, esqueci o nome dela, que ela fala, é uma psiquiatra que cuida de jovens, então ela está dentro das escolas, e ela trouxe uma realidade dos jovens que eu não estou familiarizada. Jovens atípicos, jovens típicos de escolas. E ela falou assim, hoje, psiquiatra, tá? Ela é psicanalista. Hoje, meu filho tem 24, a outra tem menos de 20. Se eu fosse morrer hoje, com meu filho de 24, eu morreria em paz. Tá bem, tá noivo, vai se casar, tá trabalhando, se sustenta. Agora, com a minha outra filha, eu não dormiria ainda em paz. Aí eu falei, mas caramba, fiquei, né? A gente, pais atípicos, vive com essa questão, quando eu for, né? Como que vai ser? E às vezes a gente esquece que também a realidade de outros pais é muito parecida. Óbvio que situações diferentes. Porque há uma questão comportamental. Quem vai ajudar essa questão do desenvolvimento, essa questão da autonomia? Só que também os outros pais, você só tem um, né? Só um. Só tem um. Os outros pais também vivem essa pergunta. Como que vai ser depois? Porque alguns desses pais não têm ainda... não tem ainda a certeza que o seu filho, mesmo falando, mesmo sendo uma pessoa típica, vai conseguir caminhar sozinho. Porque às vezes tem uma questão de dependência, às vezes tem uma questão química, vícios, pessoas, mal companhias. Então, eu parei para refletir sobre isso. Às vezes a gente acha que é só na nossa maternidade atípica que existe isso. Mas não, tem muitos pais atípicos que falam, ainda eu não conseguiria morrer em paz. Eu me pego muito nisso. Quando eu me for, o que vai ser do Oliver, né? Porque a gente, por exemplo, eu não tô preparada para ter outro filho agora. Já coloquei na minha agenda que eu quero sim ter outro filho. Estou fazendo 30 anos hoje, então eu acredito que... É verdade! Obrigada. Eu acredito que aí eu tenho uma média de uns 5 anos, mais ou menos, que dá para amadurecer a ideia. Mas no momento não é algo que eu quero de imediato, né? Ter outro filho. Mas o que vai ser do Oliver? Né? Mas, com todas essas questões. A melhor bênção que aconteceu na minha vida foi ter um outro irmão. Olha, que eu tô começando a me convencer disso, que não é a melhor bênção que fala. A melhor bênção na minha vida foi ter meu irmão.
porque ele que me ajudou a desenvolver. Foi meu irmão. E outra, quando a gente pensa em família, eu vejo, né? Vejo assim. Depois a gente responde a pergunta da Elaine, mas eu vejo assim, poxa, a minha família hoje tem pessoas adultas que necessitam de outras, mas quem está cuidando são a família próxima. Então, se a gente pensa, beleza, depois que eu for, quem vai ficar ali? Quem vai ser os pares? Quem que vai cuidar um do outro? A gente pensa em família. Se a gente não pode ter família, quem? Amigos. Entende? Então, assim, eu tenho família próxima de uma pessoa, meu primo, deficiente físico, ele é cadeirante. Quem cuida hoje são as irmãs. E quando as irmãs se forem, vai ser os sobrinhos. Então, porque tem aquela rede de família. E quando minha cabeça, isso é só eu, Lidiane, tá? Então, quando a gente pensa em comunidade, a gente pensa em família e pensa nas pessoas que estão em volta. Próximas, né? Então, pessoas que a gente está ali junto, ensinando a convivência com amor, com empatia, com acolhimento. Então, a gente tem que pensar muito nisso depois que eu for. Será que eu estou construindo essa rede? Será que eu estou construindo essa família para o meu filho? Muito em construção de comunidade, em pessoas próximas, né? Então, quanto mais a gente ser boas como pessoas, como seres humanos, a gente vai atraindo pessoas boas, próximas a gente, que vai ajudar nosso filho quando a gente não estiver aqui, vai acolher instituições. Eu fico pensando muito nessa questão. Meu filho, ele tem uma questão social assim. Zero. Se ele pudesse se isolar numa caixinha, ele se isolava. E eu fico muito disso, né? Falo assim, gente, será que meu filho vai conseguir se relacionar com alguém? Será que ele vai casar? Será que ele vai ter filho? Tem o caso da minha família que está casado, que eu achei que não ia casar. Amém! É o que eu torço que aconteça na vida dele. Já assistiu Sheldon? Sim! Encontra! Eu me pego muito nisso. É aquelas preocupações de mãe, né? Não, eu acho que nasce mãe, nasce preocupação, nasce culpa, nasce tudo. Não, encontra. A Elaine perguntou, os atendimentos são alinhados com as outras profissionais? Sim. Quando eu tenho... Alguns pacientes chegam até mim por questões de alimentares mesmo, né? E a gente acaba descobrindo um processo que precisa de acompanhamento de outros profissionais, como psicólogo, fono, um pediatra, terapeuta ocupacional. Então, eu acabo encaminhando e muitas vezes os pacientes já chegam encaminhados de outros profissionais também. Então, a gente aqui hoje na minha cidade... apesar de que ainda não tem, eu tenho só uma psicóloga, que é uma parceira de um projeto meu, que trabalha com transtornos alimentares. Então, hoje só tem essa psicóloga que trabalha aqui em Campo Novo. Então, por exemplo, fono, eu não tenho nenhum fono específico que trabalhe seletividade alimentar ou dificuldades alimentares. Terapeuta ocupacional, eu tenho um terapeuta ocupacional que é integração sensorial, mas não necessariamente voltado para alimentação. Ai, meu negocinho que desligou. Mas assim, hoje eu tento trabalhar ali, alinhar com esses profissionais que me encaminham, e é tudo muito conversado. Então, perfeito. Com TO, com psicólogo, com tudo, é tudo conversado, até mesmo conduta. Então, por exemplo, se é uma criança que já vai na terapeuta ocupacional, aí a terapeuta ocupacional fala assim, olha, Cauana, eu vou trabalhar questão com fulano, com a maçã e com a banana. Então, na terapia ocupacional, ela vai desenvolver habilidades sensoriais com ele para ele tolerar essa maçã e essa banana. Então, ele vai colocar na boca a maçã e a banana, vai contar até 3, vai mastigar e vai engolir com água. Já na terapia alimentar, eu vou pegar essa banana e essa maçã e eu vou trazer de outras formas para que ele traga para a rotina dele. Porque no dia a dia ele não vai comer uma maçã mastigando, contando até 3 e engolindo com um copo de água. Isso não é saudável. Isso é uma forma, uma ferramenta de
ajudar na questão sensorial dele, para ele tolerar esse alimento. Então, na terapia alimentar, eu já trago de uma forma que ele vai conseguir tolerar, comer um alimento de uma forma gostosa e fazer parte do dia a dia dele. Perfeito, perfeito. Tô com medo de descarregar aqui o celular, que não deu tempo de carregar total. A outra pergunta se você pudesse mandar uma mensagem para todo mundo, que todo mundo pudesse ouvir uma frase que faz sentido para você, que você gostaria de deixar para as pessoas, qual frase seria? Em todas as plataformas sociais de comunicação. Uma frase. Ai, nossa, umas perguntas assim, meu Deus! Mas é pra... Tá, uma frase é que no final tudo dá certo. Então, por mais assim que pareça que não tem rumo, eu achava que quando eu recebi o diagnóstico do Oliver, eu estava perdida, que eu não ia conseguir mais, eu tive que sair do meu trabalho. Eu trabalhava numa unidade de alimentação e eu amava aquilo que eu fazia. E eu saí por conta das terapias do Oliver. E eu me vi muito frustrada, porque eu me formei para aquilo ali, eu sempre quis aquilo ali. E o Oliver, ele me deu um norte, assim. Ele te mostrou qual era o seu propósito, né? Sim, eu peguei os limões, eu fiz uma limonada, assim, gostosa. É outra maneira de ver a vida, né? Sim, e eu falei assim, opa, peraí, é o que eu tenho aqui, então eu vou fazer dar certo. Não por mim, mas pelo meu filho, porque ele precisa disso. E uma forma também de me realizar. Hoje eu me vejo realizada na minha profissão. É isso que eu ia perguntar. A terceira era o que é sucesso profissional para você? Eu acho que me ver realizada e ter assim tanto Tia Cal, eu quero voltar, Tia Cal, Cauana, eu preciso da sua ajuda, Cauana, nossa, tá comendo muito bem. Eu acho que o sucesso profissional para muitos é ganhar muito dinheiro, né? Mas eu acho que o sucesso profissional é você ter um resultado muito bom daquele mínimo que você se propõe a fazer. Então, hoje eu não sou uma profissional assim, master, né? É uma profissional do interior e eu vejo que eu trabalho bem, eu tenho, né, bastante pessoas que falam que eu trabalho muito bem, tenho bastante referência. Mas relaxa, porque tem as redes sociais. Você, a internet é do mundo. E aí é o negócio que eu tô trabalhando aí ainda. A internet é do mundo, não é só da sua cidade. Você pode atender todo mundo, dar consultoria, ajudar todo mundo, do mundo todo. Eu tô começando a entrar nesse mundo aí. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é você ter resultados bons daquele mínimo que você se propõe a fazer. Perfeito. Bom, queria te agradecer. Eu tô com medo de perder a live. Eu queria te agradecer seu tempo. São 10 horas da noite, é horário... não, aí também é 21, né? Aqui é 21. 21, tá. Então, 21. Obrigado a todo mundo que tá ao vivo, pela participação. Novamente, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer conversar com você, te conhecer. Espero que a gente faça outra oportunidade, de repente, fazer um encontro sobre esse tema seletividade, que é um tema que chega muito aqui no Mundo Atípico, e que a gente possa ajudar mais pessoas. Que Deus te abençoe, que leva a seu propósito, sua missão, que você possa ajudar mais e mais famílias. E dar esse prazer que eu falo, prazer na vida das pessoas, nas crianças, em comer bem. Porque é muito bom, é muito bom. Eu fico... Meu filho comendo, dormindo bem e não passando frio, tá ótimo. Tá ótimo. Então, assim, isso é verdade. É uma felicidade ver uma criança comendo, sabe? Comer verdura, legumes, fruta, comendo carne. Eu amo, sabe? Eu amo arroz. Criança comendo. É muito bom, né? Então, eu quero que mais mães tenham essa experiência, porque é muito bom ver nosso filho saudável, né? É isso que a gente quer, eles felizes e saudáveis. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe. Gente, não esquece de seguir o perfil Mundo Atípico Luz. Eu vou dar o espaço para você falar as suas redes. Entrar na nossa comunidade para não perder as outras lives, se inscrever no nosso canal e semana que vem, no sábado, na verdade, eu vou disponibilizar todo mundo, todos os especialistas que vão vir em dezembro fazer live conosco aqui no Voz do Mundo Atípico Luz. E, Cauana, deixa a sua mensagem, rede social, Instagram, contato, para todo mundo poder ouvir.
O meu contato é nutri.cauana, daqui do Instagram. E no próprio Instagram tem um linkzinho que já encaminha para o WhatsApp, então é fácil, né? Acesso. Tem alguns e-books gratuitos também nesse link, então clicam lá, tem bastante dica legal. No próprio Instagram tem bastante dica legal. E é isso, eu quero agradecer você também por ter me dado essa oportunidade de falar aqui. E foi um prazer enorme. Eu amo falar desse assunto, eu amo falar, na realidade, desse assunto ainda. Então vamos promover outros encontros. Eu amo, estou à disposição, qualquer dúvida, se você tiver uma ideia sobre questão de orientações parentais e algum curso para pais, para ajudar essas pessoas, eu estou à disposição. Perfeito. Tá? Pode me chamar, pode conversar comigo. Outros pais também que estejam assistindo, eu também faço atendimento online. Terapia online também. A terapia alimentar a gente consegue trazer de forma online. É claro, dentro de alguns critérios, mas conseguimos. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção, obrigada por você, por esse espaço. E até mais. Até mais, então. Então, obrigado, gente. Boa noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.